Bom dia, discípulos de Jesus. Preparados para mais um encontro com o Mestre? Bom dia! Quem vai orar para nós, para iniciarmos o nosso estudo de hoje? Por favor, irmã. Então, Pai que está nos céus, santificado seja o teu nome. Te louvamos pelo teu grande amor, teus cuidados, pelas tuas misericórdias renovadas nesta manhã. Obrigado, querido Pai, pela proteção dos teus anjos, pela oportunidade que nos dá de estar mais uma vez reunidas em teu nome para o aprendizado da tua palavra. Que teu Santo Espírito nos dê sabedoria dos céus. Nos ilumine, ó Pai, nos dando o desejo no nosso coração de buscarmos mais e mais do teu poder na nossa vida. Amém. Que o Senhor venha nos capacitar, ó Pai. Esteja com a pessoa da irmã Daiane, que vai falar da tua palavra agora. Que ela seja imbuída pelo teu Santo Espírito. Amém, Senhor. Fique conosco, Pai. Te louvamos, te agradecemos, no doce nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ontem nós estudamos sobre a ressurreição de Jesus e nós vimos que ele foi tão misericordioso com seus discípulos que, apesar de não permanecer no túmulo, aguardando eles ali, que ele deixou vários detalhes. Um anjo para falar com elas. E a primeira coisa que aquele anjo disse para aquelas mulheres foi: não tenha medo. E isso é fantástico, porque nós vimos ontem que elas estavam tomadas de medo, mas a primeira coisa que ele falou para elas foi: não tenha medo. E depois de tudo, depois de ter falado para elas não ter medo, ele explicou tudo o que havia acontecido e deu uma missão para elas irem falar para os outros discípulos e também para Pedro, que Jesus havia ressuscitado. Pedro havia negado Jesus 3 vezes e foi no momento mais difícil da vida de Jesus, mas Jesus se preocupou em fazer com que Pedro soubesse que ele o havia perdoado e que também queria se encontrar com ele lá na Galileia. E nós vimos que quando Pedro e João ouviram o que Maria tinha falado, que o corpo de Jesus não estava mais lá, que eles perderam medo, que eles não ficaram mais com medo se os soldados iam encontrar eles, se alguém ia ver eles, se alguém ia prender eles perderam completamente o medo. E eles foram até o túmulo de Jesus. E quando eles chegaram ao túmulo, eles não viram o anjo. A Bíblia não relata que eles viram o anjo, mas eles viram um lençol dobrado. E eles entenderam que Jesus estava lhes dando um recado de que iria voltar. E hoje nós vamos continuar estudando o que aconteceu após a ressurreição de Jesus. E eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia em João capítulo 20. Nós vamos estudar do versículo 11 até o versículo 18. João capítulo 20, a partir do versículo 11, diz o seguinte: Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? E ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me para onde o colocou e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone,
que quer dizer mestre. E Jesus continuou: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até os seus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor! E contava que Jesus tinha dito essas coisas. Só que o relato de Marcos diz que os discípulos não compreenderam, que eles não acreditaram. Então, esse relato é a continuação do momento em que Pedro e João correram para o túmulo. Maria Madalena havia seguido Pedro e João até o túmulo, porém com menos pressa. Ela estava afligida pela dor, estava com os olhos marejados de lágrima. No entanto, ela permanecia ali, junto ao túmulo, tentando entender tudo o que havia acontecido. E o relato diz que enquanto ela chorava, que ela se abaixou e que ela olhou para dentro daquele túmulo. E o relato não diz se Pedro e João ainda estavam ali ou se eles já tinham ido embora, mas diz que ela enxergou 2 anjos vestidos de branco. Eles estavam sentados onde Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e outro aos pés, mas os olhos cheios de lágrimas de Maria a impediram de reconhecer esses visitantes celestiais. Eles estavam ali com palavras que amenizariam o sofrimento de Maria, mas os seus olhos marejados não conseguiram reconhecê-los. E os anjos falam com Maria, e a primeira coisa que os anjos falam para Maria foi uma pergunta: por que você está chorando? Eles utilizaram aqui a pedagogia da pergunta que normalmente era utilizada por Jesus. E ela respondeu no versículo 13, diz o seguinte: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Aparentemente, Maria não reconheceu que estava conversando com anjos que tinham sido enviados pelo próprio Deus em seu favor para trabalhar em prol dela, mas ela não os reconheceu. Ela estava tão focada em suas expectativas, tão focada em seu sofrimento, que não reconheceu os seres celestiais que Deus havia enviado em seu auxílio. Nós não sabemos quem Maria pensou que fossem aqueles anjos. O que nós sabemos é que depois dela falar com aqueles anjos, sem perceber que eram anjos, que ela se virou para trás. E a Bíblia fala que quando ela se virou para trás, que ela viu Jesus em pé, mas também não reconheceu que era Jesus. Ah, Maria! Maria estava tão centrada em seu sofrimento, seus olhos estavam tão cheios de lágrimas que impediram ela de reconhecer o próprio Jesus, a quem ela tinha ido buscar. Mas Jesus não desistiu de Maria. E a Bíblia fala que ele, olhando para Maria, e eu fico imaginando aquela cena, Jesus olhando nos olhos de Maria, Jesus fala para ela e Jesus pergunta o seguinte: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ele acrescenta ainda algo na pergunta que os anjos já tinham feito para Maria, tentando fazer com que ela refletisse ali naquela situação que ela estava vivendo. Só que Maria não prestou atenção. E ela achou que era o jardineiro que estava falando com ela. E então ela respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Maria não abrigava nenhuma esperança em seu coração na ressurreição de Jesus. A sua única preocupação era recuperar o corpo do seu Salvador, do seu Senhor. E quem sabe ela queria levar aquele corpo para outro lugar mais seguro, para onde não pudesse mais roubar. Quem sabe utilizar até o túmulo que havia sido utilizado pelo seu irmão Lázaro. Mas Jesus não desiste de Maria. Mesmo Maria demonstrando ali que não tinha nenhuma esperança na ressurreição de Jesus, Jesus não desiste de Maria. E o relato bíblico diz que Jesus a chama pelo nome: Maria. Evidentemente, Jesus pronunciou o nome dela num tom familiar.
E a Bíblia fala que ela reconheceu e que ela respondeu, Raboni, que quer dizer mestre. Ela percebeu e ela entendeu, ela reconheceu que era Jesus que estava chamando ela pelo nome. E eu fico imaginando a tamanha emoção que deve ter tomado conta de Maria ao ouvir a sua voz, ao ouvir a voz de Jesus e compreender que ele estava vivo. Maria deve ter se jogado aos pés de Jesus, como ela havia feito já quando ela foi ungir Jesus. Mas a Bíblia fala que Jesus continuou falando com Maria e falou assim: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e para o Pai de vocês, para o meu Deus e para o Deus de vocês. Jesus falou para Maria parar de tocar nele, porque ele primeiro queria ascender ao céu para se encontrar com Deus e obter ali a certeza de que o seu sacrifício tinha sido aceito por Deus. E o relato diz que ele falou para ela ir, para falar, e ele fala assim: olha, mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e para o Pai de vocês, para o meu Deus e para o Deus de vocês. Que fantástico, que fantástico, queridos. O relato diz que Maria correu aos discípulos para contar que havia se encontrado com Jesus, para falar aquelas palavras, que Jesus tinha subido ao Pai e ao Pai deles, ao Deus dele também, e que havia visto com seus próprios olhos Jesus, que Jesus tinha ressuscitado. No entanto, o relato de Marcos diz que os discípulos permaneceram em sua incredulidade. Ah, discípulos, ah, cabeça dura, que difícil de crer. Queridos, no relato de hoje, nós aprendemos que Deus envia os seus anjos para nos consolar em nossos sofrimentos. Mas muitas vezes nós estamos como Maria, tão centrados em nossos próprios sentimentos, em nossos próprios sofrimentos, que os nossos olhos, cheios de lágrimas, não conseguem perceber os seres celestiais que são enviados para nos consolar e nos ajudar. Mas Deus não desiste de nós. Deus não desiste de nós, e ao nós não percebermos e não permitirmos que os anjos nos ajudem, o próprio Jesus vem em nosso auxílio. Mas muitas vezes também nós achamos que Jesus é o causador do problema. Jesus foi ao encontro de Maria e Maria achou que ele era o jardineiro que tinha roubado o corpo de Jesus. Maria achou que ele era o jardineiro. E eu me lembrei dos discípulos quando estavam no barco. Vocês se lembram? Jesus tinha feito ali um grande milagre da multiplicação de pães e peixes ali para os gentios. E os discípulos queriam proclamar Jesus rei ali naquele momento. E Jesus insiste para que os discípulos entrem no barco. Só que os discípulos demoraram. E os discípulos foram ali numa hora em que ia começar uma tempestade. E a Bíblia fala que eles enfrentaram uma tempestade. Só que no meio daquela tempestade, Jesus foi caminhando sobre as águas para ficar com eles e para ajudar eles. Só que eles acharam que Jesus era um fantasma. Muitas vezes, Jesus vem ao nosso encontro para nos ajudar, mas os nossos olhos marejados de lágrimas não conseguem reconhecer Jesus e nós achamos que Ele é o causador de todo o nosso sofrimento. Mas Ele não desiste de nós. E se nós o tivermos buscando de todo o coração, Ele vai nos chamar pelo nosso nome. E se nós tivermos intimidade com Ele, a ponto de conhecer a sua voz, nós o reconheceremos. Mas para nós o reconhecermos, nós precisamos conhecer Jesus. E para nós conhecermos a sua voz, nós precisamos conhecer a sua voz. Nós precisamos gastar tempo ouvindo a voz de Jesus. Não será possível tocar em Jesus.
enquanto estivermos nessa terra, assim como Maria não pôde tocar em Jesus naquele momento, mas será possível ouvir a voz de Jesus e ver com os nossos próprios olhos Ele vindo ao nosso encontro para nos consolar. Queridos, que nós não sejamos como aqueles discípulos duros de crer, que nós não nos centremos tanto em nossos problemas a ponto de nossos olhos marejados pelas lágrimas atrapalhar a nossa visão e nos impedir de enxergar direito. Que nós prestemos mais atenção aos seres celestiais que Deus tem enviado em meu auxílio e em seu auxílio, e que nós aprendamos a ouvir a voz de Jesus falando conosco diariamente, que nós reconheçamos Jesus a tal ponto que quando Ele vir ao nosso encontro, nós o reconheçamos. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque mais uma vez o Senhor falou ao nosso coração, e nós queremos começar essa oração, Senhor, pedindo perdão por todas as vezes, Senhor, em que nós nos centramos tanto em nossos problemas, em que nós nos centramos tanto em nossas expectativas, em que nós choramos tanto, enxergando as coisas com os nossos próprios olhos e achando que não há solução, que nós perdemos a oportunidade de te enxergar, Senhor. Nos perdoe, Pai. Nos perdoe por todas as vezes em que o Senhor enviou seres celestiais para nos consolar, para nos ajudar, mas nós estávamos com os nossos olhos marejados pelo nosso sofrimento e nós não enxergamos esses seres celestiais. Senhor, limpa os nossos olhos, Pai. Nos ensine a ouvir a Tua voz, nos ajude a identificar a Sua voz em meio a essa multidão que fala a nossa mente todos os momentos. Nos ajude a Te conhecer, a continuar buscando a Tua palavra, para que quando o Senhor nos chamar pelo nome, para que nós ouçamos e nós reconheçamos a Tua voz, Senhor, para que nós consigamos enxergar todas as vezes em que o Senhor venha em nosso auxílio para nos ajudar. Por favor, Senhor, nos ajude, Pai. Nos ajude a cumprir a Tua missão, a missão que o Senhor nos pediu para falar para os nossos irmãos que o Senhor ressuscitou, que o Senhor vai voltar e que o Senhor quer se encontrar com eles também, Pai. Nos dê forças. Nos ajude, nós nos colocamos em Tuas mãos, gratos por tudo que o Senhor já fez, gratos por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. E tudo isso nós oramos, em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, foi um prazer estar com vocês mais esse dia. Amanhã nós vamos estudar sobre outro encontro que Jesus teve com outros discípulos e que nós continuemos nos enchendo da palavra de Deus para sermos cheios do Espírito Santo. Até amanhã, que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.